Mutirão Agroflorestal nasceu em 1996 com pessoas que, ao entrar em contato com os trabalhos de Ernst Goethe, quiseram aprender agrofloresta, aprender fazendo. Foram muitos mutirões, práticas de observação, de intervenção, de interação entre essas pessoas, junto com agricultores, com estudantes. Mutirão agroflorestal. A palavra mutirão tem uma grande força para a gente, porque mostra o sentido da prática, da interação, da integração e do diálogo de saberes. O método do nosso trabalho é muito voltado para a construção do conhecimento, esse diálogo de saberes, a observação e muitos aspectos lúdicos que você desprende da racionalidade pura e simplesmente e mergulha também em outras dimensões do ser humano para ampliar as perspectivas, as sensações e os olhares a respeito de uma realidade. Pluck, 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 pluck. Pois bem, para mim, esse circo, né, me representa muito, né? Então eu me sinto assim, fazendo a corrente em favor da vida no globo terrestre. Somos a teia, somos quem atece. Somos o sonho, somos sonhador. Espiralando ao centro do nosso ser. Nós somos um com a natureza. Então todos os seres, né, participam do mesmo espectro de vida em que a gente participa, né? E a agrofloresta faz com que a gente, vivendo ali dentro dela, se reconecte com a gente mesmo, né, e com as outras pessoas e com o plano espiritual da existência. Ao centro do nosso ser. Bacana da agrofloresta é a gente entender todos os seres como aliados e realmente não desprezar nenhum capim, né? nenhum serzinho, porque todos estão realmente cumprindo um papel importante. Isso é muito interessante, nos traz uma visão muito biocêntrica, nos traz uma dimensão de não sermos o inteligente, como Ernst nos diz, né? Nós somos um dos seres inteligentes do planeta, exercendo nossa função de dispersores e de plantadores. Dentro do sistema de produção, a gente sempre está trabalhando com aqueles nossos aliados que vão produzir sempre muita matéria verde indo para o solo, porque isso vai alimentar os outros seres que estão lá embaixo e que realmente criam toda a sustentação da vida, né, para cima da terra. É tão importante a gente colocar matéria orgânica na terra que é inconcebível a gente pensar em herbicida e fogo. São duas, assim, algo banido é fogo e herbicida que absolutamente queimam o que a gente teria de mais rico para promover vida e água e, enfim, circulação de energia no ambiente. Tive na faculdade de fazer um experimento que a gente tinha que plantar soja e decidir qual o tratamento que ia fazer. Uma área pequena de 3, 5 metros quadrados, alguma coisa assim, e aí um testou níveis de adubação, outro testou semente inoculada, e a gente fez um experimento de soja na agrofloresta. E aí enfiamos de tudo, enfim, plantando várias outras coisas juntas, para adubação verde, coisa e tal. E no final, e o professor era super convencional, né, de coisa, e no final a semente de soja estava velha já, inviável de coisa. Então de ninguém nasceu e ficou a nossa parcelinha lá com milho, com banana, com coisa crescendo. E aí foi assim, eu acho que é isso, assim, a questão da segurança, a coisa da diversidade de alimentos e da segurança de você estar produzindo numa área que você tem várias possibilidades. Essa é uma das questões da segurança alimentar, soberania alimentar do produtor. E a outra questão que está relacionada à conservação da biodiversidade também, né? A gente conseguir produzir alimentos e, além disso,
conservar a biodiversidade, conservar um microclima local, enfim, aumentar o fluxo de água, de energia no sistema. Então, isso que me encantou na agrofloresta, assim. Tibum, tibum, água da cachoeira, tibum, tibum, água da cachoeira, flui, flui, as águas do rio, flui, flui, as águas do rio. Eu acho que um grande diferencial do mutirão é a gente trabalhar sempre em círculo, a gente não tem hierarquia, né? Ninguém manda mais ou menos, todo mundo aprende junto, né? O conhecimento de todo mundo é importante para a construção de um conhecimento coletivo. A prática do mutirão é encantadora, na verdade, né? Diagnosticar junto, planejar, fazer o desenho e o manejo. Isso a gente aprende junto com as pessoas, a gente faz áreas maiores. A prática do mutirão, a vivência do grupo, ela reflete tudo que a gente aprende da agrofloresta, que é toda uma compreensão de cada ser com a sua função no planeta, deixando um ambiente mais rico. E então isso anda muito junto, o grupo mutirão, os mutirões de plantio e manejo e a própria agrofloresta em si, é tudo um grande aprendizado de olhar, entender, participar do ambiente em que a gente está e deixar esse ambiente mais rico. Nós também, né, seres humanos, temos a nossa função nesse sistema e a gente, por ter se distanciado da natureza, né, ter nos afastado e de viver em cidades, em prédios, desconectados disso tudo, a gente perdeu a nossa função. A gente se perdeu e não sabe direito mais qual é a nossa função nesse planeta, né? E a gente tem funções muito importantes, né? Nós somos dispersores de sementes, nós somos manejadores desse sistema. E quando a gente está nesse sistema cumprindo a nossa função natural, isso traz muito prazer, né? Isso traz muita alegria. A gente faz isso também de maneira natural e de maneira... Então acho que a grande história é a gente reaprender e nos conectar de novo com a nossa função primordial. A agrofloresta sucessional em andares traz justamente a possibilidade de otimização do uso dessa energia solar. E você, quando produz muita biomassa numa área pequena, e você tem muito mais produção de alimentos numa área pequena, quando você trabalha com isso que a gente chama de estratificação, que é a organização das plantas no espaço vertical. O aproveitamento também do solo é diferenciado, porque tem raízes mais profundas, raízes menos profundas, e também cria um microclima todo, fica mais úmido, né, o ar dentro de uma agrofloresta do que num descampado. Também quando você tem os quebra-ventos ou os sistemas agroflorestais estratificados, também você cuida mais para que a água fique no lugar. Aprender o meu olhar para os andares que existem dentro da agrofloresta e sabendo que realmente tem plantas que se sentem muito bem ficando debaixo de outras, né? E que essas outras ficam também muito felizes ficando abaixo de poucas por cima, e tem aquelas que ficam maravilhosamente bem quando ficam lá no alto, né? Pegando todo aquele sol, o vento, né? Primeiro agradecer às árvores, porque trabalhar realmente nesses lugares sombreados, né, é muito melhor. E outra que essa é um novo campo agrícola, né? Ter a sua produção de fruta ali junto com outras espécies num ambiente que antes eu não conseguia ver, né? Então os andares é algo incrível.
Uma platina. Observar e otimizar os recursos que existem no próprio lugar. Então, é um custo muito alto, energético, para o planeta a gente trazer recursos de fora. E às vezes a gente tem muitos recursos abundantes no próprio lugar que a gente não está vendo, não vê o valor que eles têm. Eu fico com a ideia fixa de que a boa adubadeira é fulana. Aí eu tenho ali do lado uma adaptada para o meu lugar, que produz muita biomassa, mas ela eu nunca observei muito, ela é tão invasora, ela é tão abundante, ela está tanto ali que eu nem percebo a presença dela. E ela é justamente quem poderia ser a grande aliada no plantio naquele lugar. Muitas vezes a gente vai já com a ideia pré-concebida do que a gente vai fazer naquele lugar, a gente perde a oportunidade de ser criativo ao perceber as potencialidades que o próprio lugar e os próprios seres do lugar nos mostram. E também falar da importância do conhecimento tradicional. Os agricultores que têm uma longa caminhada, né, seus pais, seus avós, seus bisavós, do conhecimento sobre as plantas, do cuidado com as sementes crioulas, que hoje em dia a gente está perdendo essas sementes e uma vez perdidas, impossível resgatar, né? Então, o cuidado com a semente, com o conhecimento associado a todas as espécies vegetais e animais, é fundamental também para a gente construir esse conhecimento dessa agricultura mais sustentável, da agrofloresta. E o milho vermelho que a gente plantou numa área aí no assentamento e trouxe para cá para compartilhar. E estão levando o quê? Nossa, estamos levando tudo. Estamos levando teca, estamos levando milho tremoço, batatinhas variadas, milho preto. A feira de semente é bom esse momento de compartilhar e saber qual é a origem de cada alimento, a variedade, a diversidade que tem e o tanto que essa riqueza pode proporcionar também uma riqueza cultural, social, por que não, né, de aproximação entre o ser humano, entre um adulto e outro, um monte de medo, um monte de frustração. E esse aqui é um momento de alegria e de compartilho. É isso. Aí a gente aprende o quanto é importante plantar a semente das árvores, né, no nosso campo das agroflorestas, né? E plantar como a natureza planta, com bastante abundância, né? Então é plantar realmente muitas sementes, né? Para realmente a gente dar força e dar chance para a vida e dar chance para a vida também escolher, né, aquelas espécies melhores adaptadas para aquele momento, para aquele local, para aquela situação que a gente está pedindo a ajuda delas para realmente aumentar a quantidade e a qualidade de vida no nosso campo. Agrofloresta, plantando árvore a gente planta água, né? Isso para mim é uma coisa incrível e é um dos argumentos que a gente sempre discute com os agricultores, o porquê de se fazer agrofloresta e não simplesmente fazer só uma horta, né? Parece muito que a gente caminha para um fim, né? Então eu vejo a agrofloresta como uma grande esperança, né, de retomar algo que a gente já fazia, né, e que está nessa nossa memória, né, genética, cognitiva, e nos dá a possibilidade de reverter, né, esse processo caótico, né, e desesperançoso que a gente tem vivido aí a nível global, né? Ela contribui para esse processo de regeneração do planeta. Podem fazer para reverter essa situação dramática que a gente encontra no planeta. E a agrofloresta é uma solução prática, real, todo mundo pode fazer em qualquer lugar. Então vamos plantar a agrofloresta. A gente está dentro do ambiente e a gente pode transformar. A gente recebe pessoas para viver experiências no dia a dia, no cotidiano. A gente participa de eventos, congressos, seminários, participa nas políticas públicas nos estados, trabalha na formação de pessoas por meio de cursos. Eu vejo assim, cada vez que eu dou curso em outros lugares, a reação das pessoas é sempre a mesma.
assim, sabe essa união que forma na turma? Acontece em tudo que é canto. Assim, o conteúdo que a gente traz, né? Assim, ele tem a ver com o interno das pessoas que não está muito acessível no dia a dia. Então, quando a gente toca isso, puf, o formato, tanto do aprender fazendo, quanto de acessar essa essência, quanto trazer a técnica a partir do concreto mesmo, né? Isso a gente vem desenvolvendo nos cursos aqui, a gente tem visto que a gente fazer primeiro e depois, ó, sabe aquele negócio que a gente fez? É por causa disso, aí cai a ficha assim e assimila mais. As pessoas passam a ver coisas que elas não viam antes. Então, isso é muito bonito, a gente poder mediar essa abertura de olhar para ver as coisas de uma nova forma. Eu contemplo o mundo, onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem. Então a gente tem algumas experiências também com economia solidária, envolvendo pessoas que apoiam a nossa atividade produtiva, e isso tem sido um aprendizado bastante gratificante. A CSAs, a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que há 1 ano e meio a gente está aprendendo a trabalhar com essa possibilidade de viabilidade econômica. Você começa a olhar para o alimento com outros olhos. Você começa a interagir de uma forma mais próxima e mais responsável com a comida que você mesmo consome, com a comida que você produz para outros seres humanos também consumirem. Eu estou bem, tudo está bem, cada celulinha do meu corpo está bem. Eu estou bem, tudo está bem, cada celulinha do meu corpo está bem. Na agrofloresta, você tem produção escalonada no tempo. Então, a partir do primeiro mês, você já pode ter produção de uma rúcula, de um rabanete, enquanto um mamão ainda está crescendo, a banana ainda vai crescer, a mandioca ainda vai crescer. E logo depois você já vai poder colher a mandioca, depois o mamão, depois a banana. E as árvores todas já estão crescendo para depois você colher os frutos. Então, você... Assim que implanta uma agrofloresta, em pouco tempo você já pode ter um alimento sendo produzido. E também a gente aprende com a natureza. O nosso referencial tem sido muito a observação dos processos vitais para a gente tentar replicar isso nas nossas práticas produtivas. Essa é a linha de trabalho que o Ernest mostrou para a gente, que a natureza é um livro aberto e que a gente pode aprender com a nossa própria observação. Assim, esse processo de aprendizagem está à altura de todas as pessoas. Quando essas pessoas se reúnem, compartilham, observam, intervêm e aprendem com a praxis que a gente fala, que é a reflexão sobre a sua ação. A agrofloresta, para mim, é mais do que uma técnica, mais que um sistema de produção. É uma proposta de estar no mundo de uma forma que o ser humano se sente integrado ao meio e também com uma sociedade mais igualitária, mais justa, onde você tem acesso às sementes, aos recursos, e você está sempre aprendendo, está sempre construindo e melhorando a qualidade de vida das pessoas e de todos os outros seres. Você aumenta os recursos para a vida no lugar, sempre trabalhando com a favor dos processos de vida, com a fotossíntese e aumentando a vida do solo. Então aí você prescinde de insumos externos, de fertilizantes químicos, e por não ser uma monocultura, você também prescinde de agrotóxicos. Você busca uma vida mais saudável para as pessoas e para o planeta como um todo. Você também cria água, cria solo fértil, e esse é o caminho, ao meu ver, para a sustentabilidade, realmente para a permanência do ser humano no planeta de forma duradoura.